Olá pessoal, estamos aqui na Aras, consultoria de A a Z. Como que é uma moto, que é uma... Fala um pouquinho para nós aí a sua história. Como que você aí galgou a sua história até chegar aqui na consultoria? Como que foi essa jornada toda? Eu sou formada em ciências contábeis. Não vou mentir que comecei a faculdade sem entender muito bem, né? Até por não ter ainda nenhuma experiência profissional, então não entendia muito bem o que era essa parte mais administrativa, essa parte de número. Então tudo começou na faculdade. Eu tive uma oportunidade de emprego dada por uma professora, É que legal. né? Hoje eu comecei a trabalhar na contabilidade por uma professora que me indicou para uma vaga, que foi a minha chefe durante muito tempo e que ensinou muita coisa para mim na prática. Bacana. E a gente eu entrei numa empresa que estava passando por esse processo de estruturação de processos administrativos, uma empresa que estava crescendo muito, e eu vejo isso como uma sorte. Tive muito trabalho, né? Mas acho que desse muito trabalho me deu boas experiências e me deu uma vivência que eu penso que na teoria você não consegue ter. Então, participei da implantação de processos, participei da reestruturação de departamentos, passei pelo processo de gerir equipe, né? Porque eu entrei como analista, depois eu fui coordenadora, depois eu saí como gerente. Então, eu passei por todos os Legal, estágios. conseguiu ver todas as etapas e processos. Exatamente. Então, comecei na contabilidade, depois peguei um pouco de controladoria. Então, eu posso dizer que a minha experiência profissional hoje veio da prática, né? Veio da necessidade. Então, sempre veio a necessidade, eu fui em busca do conhecimento para conseguir lidar, né? Gerir aquele problema ali, saber como lidar. E aí fiquei nessa empresa por alguns anos, e aí saí, né, junto com o Mota. A gente decidiu, né, abrir pela consultoria por ver essa necessidade, por vivenciar isso. Né? Quando a gente trabalhava em empresa, eu em uma e ele em outra, a gente via essa necessidade, não tinha gente competente o suficiente ou com conhecimento técnico suficiente para dar suporte para a gente. E muitas das vezes, quando a gente fala principalmente de produtor rural, são pessoas que de fato não sabem como fazer. Eles são literalmente orientados, né? Eles contratam pessoas para orientar. E até porque a gente de fato imagina que você não precisa ser bom em tudo, Uhum. né? Você tem que ter condições de contratar pessoas para te ajudar em algumas áreas, porque não tem como, né, você ser bom em tudo. E a gente viu uma oportunidade nisso, né? E aí a gente começou com uma Aras e a gente, né, nesse um ano de empresa, a gente vê que a gente estava certo, que o quanto que as empresas precisam e o quanto que a gente consegue contribuir, né? Empresas grandes, empresas pequenas, empresas que cresceram muito rápido. A gente brinca, né? Primeiro cresce, depois organiza a casa, depois vê como é que vai fazer, né? Uhum. Então a gente efetivo o trabalho, sabe? Uhum. Eu acho legal por isso, é gratificante, assim, porque Legal. você vê, você não tá ali só pra mais do mesmo, Uhum. sabe? Você consegue ter um diferencial, você consegue ajudar de fato. Porque eu acho que no fim do dia, pelo menos eu como contadora, né, o meu foco principal é dar continuidade às empresas, é dar uma saúde, é dar uma condição de segmento, né, de controle, para que não corra risco, de repente, de um não diria fechar, mas de uma diminuição mesmo, de, Uhum. de uma regressão ou de algo nesse sentido, sabe? A ideia é sempre a evolução das empresas, né? Exatamente. E como que é o trabalho da Aras? Como que vocês começam nas empresas? Como que funciona? É, é, hoje a gente faz sempre um diagnóstico antes, né? Então sempre existe bastante conversa, porque por mais que as empresas são parecidas, mas os problemas alguns problemas são diferentes, a forma de gestão é diferente, o organograma é diferente, né? Então tem empresas que é pai e filho, tem empresa que são os filhos e os irmãos. A gente tenta mapear bem a condição atual da empresa, então a gente gosta de não só falar com. Normalmente você vai fechar um trabalho, você normalmente procura sempre a diretoria. Você faz ali uma conversa com a diretoria, entende o que a diretoria te passa e você mandou uma proposta em cima daquilo. Não, a gente gosta de falar com a equipe, a gente gosta de conhecer a estrutura física, né? Então a gente gosta de fato de ir a campo, porque eu acho que é uma visão do total, né? Que talvez você conversando só com a diretoria você não consiga Uhum. ter. Então a gente sempre faz esse mapeamento,
né? E aí a gente vem com esse diagnóstico, apresenta quais são as nossas oportunidades, que a gente identificou como oportunidade de melhoria, e o nosso serviço seria implantar aquilo, né? Muitas das vezes o produtor rural, o empresário, legal, eu concordo com você, já era uma necessidade que eu vinha enxergando que eu tinha, mas eu não sei como fazer, tá? Como que eu faço? Qual é o passo a passo? Por onde que eu começo? E aí Por onde eu começo, eu acho que é uma pergunta, né? Por onde eu começo? E aí a gente ajuda nesse processo, né? E a gente entra com os nossos consultores, cada um numa área, né? Após o fechamento, enfim, o cliente demonstrando interesse. E aí a gente tem o Luiz, que ataca mais a parte financeira, a parte de bancos, né? A gente tem o Thiago, que cuida mais da parte de levantamento de custo, para ver como é que tá, se tá gastando muito, como é que tá em relação à média da região, né? E eu entro mais nessa parte de processos, de controle, de organograma, mapeamento de perfis, né, de necessidade de pessoas, de conhecer tecnicamente onde as pessoas estão, e se elas estão no local adequado, porque às vezes a gente tem uma pessoa muito boa como técnico, e aí ela era tão boa como técnico que o gerente da fazenda foi e colocou ele no cargo de liderança. Aí a gente brinca, ele perdeu o técnico e perdeu o líder. Uau. Né? Então a gente faz a pessoa certa no lugar errado. Exatamente. Então a gente faz esse trabalho de mostrar para ele mesmo, sabe? De mapear essas informações, de ver onde há necessidade de pessoas. A gente brinca que às vezes a gente acha que é só a quantidade de pessoas, né? Precisa crescer a equipe. Mas não é só crescer a equipe, até o crescer a equipe precisa ser de forma organizada. Porque se eu tenho um procedimento que não tem processo, né, que não tem um caminho e só contrato pessoas, né, às vezes você vai ter 10 pessoas e vai continuar não tendo controle. Né? Então a gente primeiro de fato arruma a casa, tenta entender de fato como que é o operacional na prática daquilo, e aí a partir disso a gente vê a necessidade de contratação, se tem e qual o perfil técnico. Né? Aí a gente traz para a diretoria, a gente apresenta um organograma que a gente sugere, né, as caixinhas, a gente sugere que tenha contratação aqui, de uma pessoa assim, assim, assim. Concorda, não concorda? A gente traz quanto que isso vai custar, né, que é a principal dor do produtor, principalmente, mas quanto que isso vai custar? E a gente vai implantando. E assim, não é fácil, né, é um processo difícil, porque normalmente eu tenho uma pessoa que cuida de tudo, e aí pra você colocar outras pessoas para ajudar essa pessoa é um pouco difícil, porque a pessoa entende às vezes que está tirando um pouco de autonomia, né? Então assim, você tem que passar por um processo de desenvolvimento de pessoas mesmo, sabe? Cultura mesmo. É cultura, é cultura. E como que vocês trabalham isso para que isso seja uma forma tranquila e que o pessoal vista a camisa? A cultura eu acho muito individual, né? Então eu acho que um ponto importante é isso, é ter essa conversa com o empresário, com o produtor, e a gente explicar o que é cultura, e ele dizer pra gente qual a cultura que você quer dentro da sua empresa. O que você tolera e o que você não tolera. Então acho que parte daí, e aí dessa é realmente aquela missão, visão e valores, sabe? Então assim, qual a missão que você quer que a gente faça um trabalho para desenvolver os seus funcionários. Porque todos têm que estar trabalhando dentro do que você tolera e do que você não tolera. Perfeito. Então, né, um exemplo, eu não tolero atrasos. Então a gente vai implantar a cultura do não atraso. As regras Exatamente. de horário são... Então acho que parte muito daí. Até na questão do controle também, sabe? Eu acho que a gestão, ela é muito ampla. Mas o produtor ou o empresário que não está tão acostumado, não adianta eu chegar com um caminhão de coisas também. Então a gente tenta sempre entender qual é a sua maior dificuldade, o que você gostaria de ver e você não consegue ver hoje. Ou qual o número que vem para você, mas você não tem confiança. O pessoal me entrega um relatório de colheita, mas eu não confio naquele relatório de colheita. Então assim, a gente começa por uma necessidade do produtor, mas vai mostrando para ele que para ter aquele controle de colheita correto, eu preciso de uma estrutura administrativa, eu preciso de um sistema, eu preciso de pessoas, né? Então aí a gente vai, eu até brinco, vou puxando a cordinha, né? E aí nessa cordinha sempre tem uns nozinhos que a gente precisa ir fechando para que o processo flua e ele consiga ter o resultado que vai ser um controle de colheita, que ele consiga ter a confiabilidade das informações. E como
cita para nós aí, não precisa citar nomes, claro, Uhum. mas assim, um case aí de uma construção, talvez até se teve algum caso de um produtor ou de uma empresa que vocês começaram, a ideia era uma, e aí no enxergar o todo, é, foi sendo ajustado para um caminho até diferente. Isso acontece normalmente? Aconteceu? Ou cite um caso, por Uhum. favor. Acontece uma coisa que a gente vê muito, né, é a falta da comunicação. Então, de fato, às vezes o dono, né, quem gere o negócio, ele acha que ele tem controle da situação, mas no fim do dia, eu gosto até de falar, ele é um carro viajando à noite sem farol, sem retrovisor, sabe? Então, ele não tem, ele acha que tem a visão, mas ele não tem a visão. Então, normalmente já aconteceu, né, de um cliente procurar a gente, porque a dificuldade dele é, cara, eu não consigo ter um fluxo de caixa, meu fluxo de caixa sempre está furado, e ele até brinca, meu financeiro não é bom, né, eu preciso trocar meu financeiro, eu preciso ajustar o financeiro. Tudo bem, vamos tentar entender o financeiro. Quando a gente foi entender o financeiro, a gente viu que o problema não estava no financeiro. Uhum. Né? Então aí a gente brinca da cordinha, né? Uhum. Aí financeiro, por que você não... Ah, mas eu não recebo a informação correta. Então, da onde que vem a informação correta? É do departamento que dá entrada nas informações financeiras, sejam notas fiscais, um departamento fiscal. Aí, tudo bem, vamos entender o lado do fiscal, do departamento de notas. Quando a gente foi entender o lado de nota, também o problema não estava em notas. O problema estava, às vezes, no comercial. Então, você entende? E, às vezes, ele tinha aquela noção de que a informação não chegava pronta, que a culpa era do financeiro. Então, você consegue mostrar para ele que, para o financeiro, ter uma informação, um fluxo de caixa coerente, precisa ter uma gestão das informações. Então, onde começa a informação, ele precisa entender a importância, né, daquela informação que ele está implantando no sistema, ou que ele está fechando um pedido, uma venda, um carregamento. Ele tem que entender a importância daquela informação para a cadeia completa. Perfeito. Entende? E eu gosto muito de fazer essa conscientização, sabe? Eu foco muito nessa parte de comunicação, né? Então, eu gosto de escutar todo mundo. A gente tem muito costume também de, assim, coloca todo mundo dentro da sala, vamos conversar, vamos se entender, e a gente vê que de fato falta. Às vezes o financeiro não sabe qual é o dia a dia e quais são as necessidades, as dores da contabilidade. As dores de cada um. Exatamente. Poder... A contabilidade não sabe quais são as dores e o dia a dia do comercial. E aí você vai puxando mesmo, sabe? E aí você vai tentando arrumar a casa, né? Vendo os dois lados, achando o meio termo, porque no fim do dia a gente precisa achar um meio termo, porque precisa rodar o processo. Então, muitas das vezes vai dar mais trabalho, às vezes, para um departamento ou para o outro, mas precisa que seja implantado algo. Mas você consegue, sabe? De forma muito leve e mostrando, né? Fazendo o pessoal participar da decisão, fazer o pessoal participar da análise do geral, mas por que não foi, enfim. E aí você consegue convencer o pessoal, a gente consegue trabalhar de uma forma bem leve. Talvez até leve um tempo maior, mas eu acho que é mais eficiente do que eu chegar lá, criar um processo de fluxo de caixa e implantar. Não vai funcionar, porque não é a realidade, sabe? Legal. E eu achei muito legal você fazendo essa visão, me deu assim a importância da consultoria, né? Porque tá todo mundo fazendo o seu melhor, da maneira como acha certo, né? Então, se não tiver alguém de fora olhando realmente o gestor ali, o proprietário, ele tem uma visão que ele acha que é claro, tem coisas, pontos de melhoria, mas ele não consegue enxergar onde está esse ponto, né? Então, esse olhar 360 de vocês, da consultoria, acho que só a consultoria para poder fazer essa integração, né? E, então, muito legal esse ponto que você trouxe dessa mesa. Eu pude ter um olhar aí que realmente tem um financeiro lá que ele está fazendo o melhor dele, mas a informação não está correta, e aí? E talvez tem uma pessoa ali que do almoxarifado e quão importante o trabalho dele também, né? Eu acho que esse é um ponto que eu acredito que vocês trazem, a conscientização e a importância de cada um no processo, né? Exatamente. E aí a gente faz todo esse processo mesmo, a gente identifica os erros, depois a gente vem escrevendo políticas, então nessa política a gente sempre coloca todas as regras, qual atividade é função de quem, né? Qual o prazo que cada departamento tem para que chegue no final e a gente tenha um resultado bom e tempo hábil para conseguir fazer análise das informações.
Então a gente escreve tudo, a gente faz a apresentação de política, a gente implanta, a gente acompanha essa política, a gente revisa, porque uma coisa que a gente sempre deixa claro é o seguinte, a gente vai implantar, mas a gente até brinca, não está escrevendo na pedra. Então a gente vai dar o pontapé, mas daqui para frente, o que pode ser precisar ser medido. mudado, exatamente. E isso que é importante, a gente sempre tem esse acompanhamento da eficiência, porque a gente cria processos, às vezes cria até procedimentos a mais do que tinha, na intenção de melhorar. Né? Então, se não está melhorando, ou se o fluxo de caixa continua furando, peraí, vamos rever. Porque a intenção é que não aconteça. Aí a gente volta no processo inteiro e tenta achar a lacuna. Legal. Né? Onde que ficou ali. Voltando um pouquinho, que eu achei muito interessante isso, mas queria fazer uma pergunta para os gestores, para os proprietários, enfim. Quais são os principais pontos que vocês buscam aí para esse diagnóstico? Acho que os principais pontos eu gosto muito, assim, de analisar... Eu vou muito para pessoas, primeiramente. Né? Pessoas, eu não digo só de perfil, mas às vezes até de capacidade técnica mesmo. Né? A gente tem muitos casos, é uma pessoa que às vezes não tem uma capacidade técnica suficiente para estar naquela função. Ela tá porque às vezes ela tá ali há muitos anos, ela é uma pessoa de confiança, ela é amigo da família, ela é filho do gerente que já tá há 30 anos, e tá tudo bem, né? Eu acho que eu não vejo problema nisso, mas eu acho que a gente tem que identificar e desenvolver essa pessoa. Acho que deixar claro que ela não está apta, mas a gente pode fazer ela ficar apta, a gente pode ensinar, a gente pode trabalhar com RH para desenvolver cursos, né, para dar capacitação em si e fazer essa pessoa conseguir entender e desenvolver. Porque pra gente é muito óbvio essa questão de processo, de fluxo de caixa, administrativo, contábil, pra gente é muito óbvio, mas para as pessoas não são. Então, se você não tem um conhecimento técnico, você não consegue entender. Quando eu te falar do fluxo de caixa, você não vai ter essa visão macro do resultado que é você ter um fluxo eficiente e quais decisões estratégicas dependem de um fluxo de caixa correto e dentro da realidade. Então, acho que um dos pontos principais é essa parte de entender, de fato, como que está tecnicamente a equipe, né? Qual é o nível de maturidade da tua equipe. Né? A gente tem muitos casos, às vezes, de clientes que querem trabalhar muito com jovem aprendiz. Não tem problema, gosto, fui jovem aprendiz, me ensinaram muito como jovem aprendiz. Mas a gente tem que ter consciência que o jovem, ele é um jovem aprendiz, ele está ali iniciando a carreira profissional, ele não vai ter condições técnicas de te entregar o que você precisa nesse momento. Perfeito. Então, assim, a gente traz essa... Né? Às vezes na cabeça do produtor, do empresário, não é tão claro isso. Né? Essa necessidade de conhecimento, não é qualquer um que faz. Você precisa ter um nível de conhecimento.